A paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria que os irmãos se colocassem em pé neste momento para nós estarmos orando ao Senhor. Que você possa abrir o teu coração nesta noite, que você realmente possa ouvir Deus. Deus, Ele quer falar ao teu coração. Deus, Ele quer manifestar o seu poder. Basta nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, soberano Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar, glorificar o teu santo nome. Pai querido, seja engrandecido o teu santo nome, seja exaltado. Ó Senhor Deus, tu és maravilhoso, tu és santo. Ó meu Pai querido, neste momento te pedimos a tua direção, Senhor. Senhor Deus, Espírito Santo, vem agir em nosso meio, nos nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, toma a frente, Senhor, na direção, Espírito Santo de Deus, e tudo que for feito e realizado aqui, Senhor, seja na direção do teu poder, do teu Santo Espírito. Ó Senhor, abençoa nos louvores. Ó Pai, nos louvores que serão entoados, esteja na direção, esteja na condução. Pai querido e santo, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 117. É um salmo curto, apenas 2 versículos. Salmos 117. Amém? Nos diz assim estes salmos: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluias. Amém? Podem assentar por um instante. Só quero destacar aqui o versículo de número 2, que diz: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Ou seja, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, a fidelidade de Deus para com o seu povo, o que seria de nós? O nosso Deus, Ele é fiel, Ele permanece fiel. Ele jamais deixou de ser fiel. É nós que muitas vezes falhamos um pouco aqui, um pouco ali, mas o nosso Deus, Ele permanece fiel. Ele continua fiel. Venha o que vier, o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Já passo para o ministério de louvor. Amém? Oi? A Nicole? Amém? Pessoal da igreja, que a paz do Senhor. Vamos se colocar de pé nessa noite para adorarmos a Deus com cântico. Vamos dizer a Ele nessa noite que é bom estarmos aqui louvando o nome dEle, como é bom se reunirmos aqui neste lugar para adorar, para bendizer o nome dEle. Então vamos louvar esse corinho de todo o nosso coração, com todo o amor, e eu espero que a igreja inteira nos ajude a louvar. Amém? Louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome.
louvar com o último hino. É um hino muito conhecido também por toda a igreja e fala rompendo em fé. Que a nossa fé venha romper todas as barreiras, todas as montanhas, ainda mais nesse tempo tão difícil, né? Que é a pandemia, que é tudo isso que está acontecendo, e que venhamos ter muita fé. Que Deus venha ajudar todos nós e que venhamos passar por isso logo. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo
Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus e as palmas louvam ao Senhor. Louvado seja Deus, Espírito Santo do Senhor. Amados, neste momento nós vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, eu já convido os obreiros, amém? Para virem aqui à frente. E eu gostaria mais uma vez que a igreja se colocasse em pé para nós estarmos orando pelos dízimos e as ofertas. O irmão presbítero Ivanildo faz essa oração, amém? Aleluia. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar a Deus, Deus é maravilhoso. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, somos gratos a Ti, Pai, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor Deus. E nesse momento já Te adoramos, Senhor Deus. Vamos Te louvar, Pai, com nossos dízimos, nossas ofertas. Que Tu possa abençoar cada um, Pai. Aquele que não trouxe, Senhor Deus, que não tem condições. Que Tu possa prover, Senhor Deus, as condições, Pai. Para que logo mais venha estar Te adorando, Pai, em espírito e em verdade, Senhor Deus. É o que nós estamos Te pedindo e Te agradecendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Neste momento já convido o presbítero Antônio para estar trazendo a palavra de Deus, para a gente ter bastante tempo, para a palavra do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu já pediria que os irmãos abrissem lá na carta de 1 Pedro, capítulo de número 5. E nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre mundos. Mundos? Sim, sobre mundos. Mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Por quê? Porque eu tenho percebido, tenho observado e principalmente verificado algumas notícias, né? Muito obrigado. Algumas notícias que a gente vê aí, principalmente no mundo policial, né? As notícias policiais. E os seres humanos estão praticando verdadeiras atrocidades, né? É um homem matando mulher assim a troco de nada, mulher também matando homem, e enfim, pedofilia, coisas absurdas que a gente muitas vezes não presta atenção. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, e quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, você começa a fazer algumas comparações. E aí você percebe que a palavra de Deus traz determinadas coisas para nós e traz também determinadas explicações que o mundo aí fora está buscando. Amém? Então vamos aqui, quem achou aí, Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo de número 8 e o versículo de número 9. Amém? Amém, irmãos? Todo mundo achou? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Então, nós temos aqui esta carta do apóstolo Pedro. Ela foi escrita mais ou menos no ano de 60 ou 63 depois de Cristo,
pelo apóstolo Pedro, o qual andou e acompanhou todo o ministério de Jesus Cristo. E Pedro, quando escreveu esta carta, ele escreveu esta epístola, né, e carta são a mesma coisa, de alegre esperança, a fim de levar o crente a ver a perspectiva divina e eterna da sua vida terrestre e prover orientação prática aos cristãos que se encontravam sob o fogo do sofrimento entre os pagãos. Então aqui Pedro está dando uma orientação para nós como lidarmos com algumas situações e principalmente na mesma circunstância em que aqueles cristãos estavam passando no ano 60, 63 depois de Cristo, nós estamos passando agora. O fogo do sofrimento, quer dizer, nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha, onde o inimigo está aí. O inimigo está aí. E quem não tiver atenção, por isso ele está dando aqui algumas orientações, que depois nós vamos esmiuçar isso com mais calma, para que nós possamos vencer determinadas circunstâncias, transpor determinados obstáculos aos quais quando nós somos enfrentados. Pedro também dirige esta carta aos estrangeiros dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor, que hoje representa lá o país da Turquia. E nesse contexto nós temos aqui os povos assírios, os povos persas e os povos gregos. Então, meus irmãos, todos aqueles que são atingidos pelo Evangelho precisam saber como se portar mediante determinadas situações. Amém? Muito bem. Um outro detalhe que nós temos de entender, meus irmãos, é que nós, seres humanos, vivemos em um mundo material. O que significa isso? Mundo material. Eu estou aqui vendo vocês, vocês estão aí me vendo aqui. Nós temos as cadeiras, nós temos os instrumentos, nós temos os músicos, isso é o mundo material. Porém, esse mundo material vive sobre a égide do mundo espiritual. O que é isso daí? Égide significa proteção, significa amparo, significa defesa. Então, essa palavra égide traduz o quê? O mundo material está aqui, sob a égide. Então, quem manda nesse mundo material é o mundo espiritual. Amém? Por exemplo, quando nós vemos alguém que comete um crime de homicídio, o cara pega a arma, tem raiva da pessoa X, vai lá e dá 6 tiros no cara. Como que o revólver se mexeu? Porque alguém acionou o gatilho. Por que esse alguém acionou o gatilho? Por uma série de circunstâncias que nós temos que analisar. Foi por causa de uma briga, foi por causa de uma ofensa, foi por causa de uma situação. Então, elementos do mundo material se moveram sob a influência do mundo espiritual para causar aquele fim. Porque o revólver, a munição não sai do revólver se ninguém acionar o gatilho. Certo? Uma faca não sai de lá de cima da mesa e vai nas costas ou no peito de ninguém se alguém não levar ela lá. Amém? Muito bem. Vamos primeiramente lá no livro de Isaías, capítulo de número 59. Então, não esquecendo que nós estamos diante de duas situações, mundo material e mundo espiritual. Quem comanda o mundo material é o mundo espiritual. Isaías 59, versículo 1 e 2. Todo mundo achou? Amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado,
para que não possa ouvir. Ponto. Ele está terminando o pensamento. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Então, meu irmão, a sua atitude é que comanda a ação de Deus. Deus o que é? É um ser humano normal, mundo material? Deus é espírito. Então, a sua ação aqui move o mundo espiritual. Veja bem, o que ele está dizendo no versículo de número 2. No versículo de número 1, ele está dizendo, Deus está lá, pronto, preparado. Agora compete a você mexer aqui. Então, quando ele fala aqui, as vossas iniquidades. O que é uma iniquidade? Iniquidade, alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade, etc. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa iníqua transgride as leis e normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. Quer dizer, a pessoa comete determinadas coisas, determinados atos, e para ele está normal. Amém? Eu sou casado, eu tenho uma amante, e eu sou recriminado por alguém por ter esta amante. Mas para mim está tudo beleza. Eu sou homem e o homem tem que ter 10 mulheres e ponto final. E a minha mulher tem que aceitar, a minha amante tem que concordar, e assim a gente vai levando. Isso é uma pessoa iníqua. Amém? Um outro detalhe importante. E os vossos pecados. O que são pecados? São violações de um preceito religioso. Então aqui, meus irmãos, nós temos um posicionamento claro, um posicionamento fixo e firme, de que o pecado e a iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tá? Isso quer dizer o quê? É levantado um muro entre você e Deus, o qual ele não pode te ouvir, e ele não pode se mexer para lhe salvar. Amém? Muito bem. Então, nós temos essa diferença aqui. O mundo material é o mundo que nós estamos vendo, nosso derredor, e o mundo espiritual é o mundo que nós não vimos, é o que vige sobre a égide, ou seja, sobre o amparo, sobre a proteção do sistema legalista, ou seja, trata-se aqui do império da lei, ou seja, amor e fidelidade à lei. Então, o mundo material, ele tem algumas situações em que você acomoda as situações. Exemplo, a igreja. Exigiu-se um posicionamento aqui de separação para se acomodar todo mundo. Não se ajeitou? Está todo mundo acomodado, todo mundo distanciado, sem problema nenhum. O mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual é um mundo extremamente legalista. A partir do momento em que você proporcionou, você criou uma situação para que o inimigo trabalhe na sua vida, meu irmão e minha irmã, não tem oração, não tem pastor, não tem igreja, não tem ninguém que possa impedir a ação do inimigo na tua vida, porque é uma legalidade. Amém? Nós temos aqui o Lucas, está se preparando para ser um policial militar. Quando ele estiver nas funções dele, ele tomou conhecimento da prática de um crime, automaticamente ele tem liberdade para agir. E ninguém poderá impedi-lo. Amém? Ele para o ônibus do Ivanildo.
O Ivanildo está com a habilitação vencida. O que ele vai fazer? Prender o ônibus, colocar uma multa no Ivanildo, e ninguém pode dizer: ô Lucas, para com isso, rapaz. Larga a mão disso, só um amigo. Vamos parar com isso daí, faz de conta que você não viu. E o mundo espiritual é assim. Quando você coloca situações, quando você dá espaço, quando você dá a famosa brecha, você está dando legalidade para que o inimigo trabalhe na sua vida. Amém? Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Versículo de número 19. Amém? Amém? Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Então aqui, meus irmãos, vejam bem, o número 2 na Bíblia ele tem um significado. Ou ele é contraste, ou ele é união. E quando nós estamos em oração, 2 pessoas, concordando com uma situação, isso vai acontecer. Porque é o mundo espiritual direcionando as situações no mundo material. Amém? Um outro ponto importante que nós não podemos esquecer, e nós temos que usar a palavra de Deus como algo que serve para nos ensinar, para nos lapidar. Então eu pediria que os irmãos fossem lá na 2ª carta de Timóteo, capítulo de número 3. Muita gente usa a palavra de Deus para um monte de coisa. Se usa a palavra de Deus para ganhar dinheiro, se usa a palavra de Deus para dar lição de moral, se usa a palavra de Deus para fazer N coisas. Mas a palavra de Deus, olha que coisa interessante, né? Todo mundo achou? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar o quê? Uma doutrina, para redarguir, ou seja, não é apenas argumentar, mas é para argumentar com convicção uma verdade inquestionável, para corrigir, ou seja, para disciplinar, para endireitar e principalmente instruir em justiça. Refere-se aqui a ensinar um novato ou uma criança, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então, para você entender esses princípios que a palavra de Deus nos traz, primeiramente, você tem que ser um homem ou uma mulher de Deus. Por isso que tem muita gente que está por aí e fala: eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Por quê? Porque não observa esses princípios para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Um outro dado interessante, meu irmão, a Bíblia nos usa, e Jesus, nos evangelhos, nos diz que nós somos iguais ovelhas, que temos pastor. Jesus trata-se como um pastor e nós como ovelhas. Por que disso? Porque a ovelha, elas são criadas em rebanho. O manejo requer cuidados, seja pelo fato de se tratar de um rebanho grande, ou por serem animais sensíveis. Os criadores devem atentar para raposas, para lobos e outros predadores, que cercam as fêmeas e roubam-lhe os filhotes. Basicamente,
a ovelha é um animal dócil e sem nenhum mecanismo natural de defesa. Amém? Então eu quero lhe dizer nesta noite que você pensa que é forte, que você pensa que é o peito de aço, que você pensa que você pode todas as coisas, mas você e eu, nós, somos comparados a uma ovelha, que é um animal sem qualquer mecanismo de defesa. Amém? Amém? Então se prepare, meu irmão. Se prepare, porque nós vamos voltar ao nosso texto agora, lá na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Depois desta breve introdução, eu quero que os irmãos tenham bastante atenção. Por quê? Porque nós vamos aqui trabalhar algumas palavras, né? Então, voltando ao nosso texto, nós vamos esmiuçar este versículo de número 8, que é muito interessante, e o apóstolo Pedro vai nos ensinar, vai nos doutrinar, vai nos instruir em justiça e vai dar argumentos para você redarguir a qualquer um que lhe questionar. Amém? Primeiramente, sede sóbrios. Aqui ele está falando de um verbo, sede. Ele está num imperativo, ou seja, ele está mandando você ser sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? E logicamente e evidentemente que esta palavra sóbria, ela está aqui no sentido figurado e moderado no uso de bebidas alcoólicas. Então aqui nós temos a palavra num sentido metafórico, ou seja, de alerta, de vigilância ou domínio próprio, isto é, espiritualmente alerta, controlado, exatamente como alguém que não toma bebida alcoólica. Amém? Então, meu irmão, você tem que estar sempre sóbrio, equilibrado, atento a tudo e a todos que estão e que acontece ao seu redor. Essa é a primeira instrução que Pedro está nos dando. Segundo ponto, vigiai. Novamente, o verbo está no imperativo. Então, vigiar, observar atentamente, observar as ocultas, espreitar. Amém? Então, notem que ele não está mandando orar, né? Interessante, não acha? Por quê? Porque não adianta você orar 24 horas por dia e não estar sóbrio, não estar vigilante. Não adianta você fazer uma coisa e não fazer a outra. Então quer dizer que o irmão está dizendo que eu não preciso orar? Não, não é isso que eu estou falando. Ele está dando primeiramente requisitos antecedentes à oração. Primeiro eu tenho que estar sóbrio, ou seja, equilibrado, ciente, alerta. Depois eu preciso estar vigilante com as pessoas que estão ao meu lado, o que está acontecendo ao meu lado. Amém? Por quê? Porque, meu irmão, o seu e o meu adversário, ele anda em derredor. Amém? Eu estou aqui no púlpito, eu estou andando no redor. De redor, eu estou atrás. Há alguma coisa entre o púlpito e eu, para não chegar no púlpito. E assim é conosco. Os exércitos celestiais estão ao nosso dispor. Por isso que a palavra está dizendo aqui: o diabo, sede sóbrio, vigilante,
Porque o diabo, o vosso adversário, está ao seu derredor. Olha que coisa interessante, né? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aqui existe também algumas traduções que falam, buscando a quem possa devorar. Tragar e devorar são palavras sinônimas, que têm o mesmo significado, mas a palavra tragar, ela é mais forte, mais pesada, porque o seu significado é engolir com avidez, sem mastigar. O que é engolir com avidez? É aquele animal, né? Ou a pessoa, muitas vezes, que está esfomeado, que deseja ardentemente aquilo. Então veja que Pedro está nos ensinando que o nosso adversário é violentíssimo. Amém? Que o nosso adversário, quando ele vem para a guerra, ele vem de verdade, ele não vem para brincadeira, ele não vem para perder a viagem. Tá certo? Então, nós, como cristãos, não podemos nunca deixar de estar sóbrios e sermos vigilantes. Temos que orar? Devemos orar? Sim. Mas temos que cumprir os outros requisitos. Amém? Vamos usar o Lucas aqui como exemplo, né? Está se preparando para ser um policial militar. A hora que ele estiver na viatura. Já pensou ele andando, fazendo o patrulhamento e mexendo no celular, vendo as mensagens no Zap? Ou como é de noite, de madrugada, né? Aquele sono, ele fala para o parceiro, guia aí que eu durmo aqui. Não, eles têm que estar sóbrio, vigilante. Por quê? Porque o meliante trabalha com elemento surpresa. E vice-versa a polícia. A polícia também trabalha com elemento surpresa. Ninguém pega ninguém pelos lindos olhos azuis. É tudo pelo elemento surpresa, certo, Lucas? Então, é a mesma coisa que o nosso adversário, meu irmão. Ele trabalha ao nosso derredor com o elemento surpresa. Se você não estiver vigilante e se você não estiver sóbrio, um abraço. Amém? Muito bem. Vamos falar aqui algumas características deste animal que está aqui, o leão. Logicamente que eu não vou aqui dar uma aula de biologia, né, porque nem tenho capacidade para isso. Mas eu fui fazer algumas pesquisas sobre o leão. Quais são as características do leão? Né? E que coisa interessante, né? Como a palavra de Deus é linda e maravilhosa. Pedro era um homem pescador, ele não tinha noção nenhuma de biologia, ele não conhecia nenhum estudo de biologia, mas Deus deu sabedoria para ele e ele colocou o animal certo para representar o diabo. Amém? Vamos aqui. Primeiro ponto, o leão. Trata-se de um animal grande e forte, pesando em torno de 160 quilos a 230 quilos, mais ou menos 3 metros de comprimento por 1,10 m de altura. O leão não vive onde não tem comida e água. É o maior membro da família dos felinos. São fortes, mas não têm velocidade. Então, aonde que o leão está? Se ele não vive aonde não tem comida e água, aonde que ele está? Aonde tem comida e água. Comparando com o diabo, aonde que o diabo está? Ao nosso derredor. Na nossa casa, no nosso lado. Porque quem está no mundo, quem está entregue no pecado, quem está aí já perdido, não é alimento para ele. Alimento para ele somos nós, que ele precisa nos devorar. Amém? Então ele está aqui, ó, rodando. Irmão, quer dizer que o diabo está aqui dentro da igreja? Sim. Sim, perfeitamente.
Por quê? Aonde que é o habitat dele? Aonde que está a comida dele? Aqui. E eu creio neste momento, meus irmãos, que ao nosso redor aqui, nesse momento está acontecendo uma batalha violentíssima no mundo espiritual. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, com a sua palavra, com a sua carta, está nos ensinando como derrotar o nosso inimigo. Amém? Vamos voltar aqui. Não vive onde não tem comida e água. É o maior membro da família dos felinos. Deixa aí o evangelho de Pedro marcado. Vamos lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Versículo de número 4. Versículo também bastante conhecido. Amém? Amém, irmãos? Vamos ler o 3 e o 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perderam está encoberto, nos quais o Deus, veja que Deus aí está com letra minúscula, e isso significa o diabo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Então o inimigo, o diabo, está trabalhando para aqueles que o evangelho está encoberto, que permaneça encoberto. Por quê? Porque ele é o Deus deste século. E ele cega o entendimento. Para o quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho. Amém? Então, quem está aí entregue ao pecado e à iniquidade, esse já é carta fora do baralho para o nosso inimigo. Mas nós não. Nós somos carta do baralho. Amém? Nós somos alvos. Nós somos o alimento do nosso inimigo. E Pedro está nos ensinando. Vamos voltar lá no texto novamente. Mais um outro detalhe, né? A juba faz o macho parecer mais forte do que é. Também o protege durante a luta. Os pelos longos e grossos amortecem os golpes dos seus inimigos. A pelagem do leão é própria para dissimulá-lo, e sua cor é amarelo acastanhado, da mesma cor que as gramíceas secas, ou seja, as gramas secas. Então o leão, ele tem essa capacidade de, no meio do mato, ele ser dissimulado, a presa não perceber que é ele. Amém? E aqui, meu irmão, eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: cuidado com as propostas, até de irmãos dentro da igreja, que muitas vezes estão fora da palavra de Deus. Cuidado com algumas pregações que estão por aí, porque estão fora da palavra de Deus. São situações de pregadores, de mensageiros que são dissimulados. E será que vai levar você para o céu ou para o inferno? Amém? Vamos voltar na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 13. Amém? Amém? Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem
em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Amém? Então, a característica do leão, o pelo dele é da mesma cor que as gramíceas, ou a grama, ou o mato seco. E isso facilita com que ele dissimule para se aproximar da presa. Então, muito cuidado. Por isso que nós temos que ver o que o apóstolo Pedro está nos dizendo: sede sóbrios e vigiai. Quem está do meu lado? Qual é a proposta que está sendo me apresentada? Qual é a pregação que está sendo me apresentado? Será que realmente é uma coisa de Deus ou é um obreiro fraudulento, dissimulado como o leão, que ele não está com o pelo amarelo igual às gramíceas? Amém? Vamos lá, voltando no texto de novo lá de 1 Pedro. Mais uma outra característica. A arcada dentária do leão tem 30 dentes. Os 4 grandes caninos são os pontudos. São usados para agarrar a presa, matá-la, dilacerar-lhe a carne. E os 4 dentes laterais, chamados carniceiros, servem para cortar os músculos, os tendões, os ossos e as peles. O leão não mastiga, ele engole tudo em pedaços grandes. O grupo é formado de 10 a 35, dormem 20 horas por dia, andam 8 quilômetros por dia e se caçam, dormem 24 horas por dia. E se estão com fome, caminham 25 quilômetros por dia atrás de comida. Não admitem que outro animal casse em seu território, e se o animal ignorar, poderá ser morto. O leão tem que matar para viver. Depois de matar a presa, ele arrasta para um lugar de sobra, e aí os 35 animais que compõem o time, comem, aí todos comem, rosnando ameaçadoramente uns contra os outros. Amém? Então, por isso que nós vemos hoje determinadas pessoas que caíram em pecado e estão com a vida totalmente estraçalhada. Porque o leão, ele domina, ele mata a presa, arrasta para um canto e aí chama o time inteiro para saborear o prato. Amém? E olha que coisa interessante, Vamos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 9. Olha a pergunta aqui que Jesus está dizendo. Todo mundo conhece essa passagem, O endemoniado de Gadareno. Olha o que ele diz aqui. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E aí você vai ver, o que significa essa legião? Dentro do exército romano, havia posso chamar de pelotão ou de companhia? Havia uma companhia que era determinada de legião. Então, a legião tal lá. E esta legião era composta de 5.400 a 6.000 soldados. Amém? Dá para encarar, brigar com 5.400 a 6.000 espíritos? Sim ou não? Então veja que o nosso inimigo não é brincadeira. O nosso inimigo é violento. E os biólogos dizem que o leão
é a máquina de guerra melhor estruturada do que qualquer outro instrumento bélico que nós temos por aí, feita pelos pesquisadores. Por quê? Quando ele sai para a caça, ele não volta com a mão vazia. Estrategicamente, ele tira a presa da manada. Sem ela perceber, quando ela percebe, ela está isolada da manada. E ele vai para o ataque. Amém? O leão vagarosamente rasteja rente ao solo, e a uma distância aproximadamente de 15 metros, precipita sobre a presa, pelo flanco, derrubando-a, e após crava os dentes no pescoço e estrangula. Então, ele vai, numa distância de 15 metros, um animal que pesa 230 quilos, ele pula no flanco, ou seja, ele pega pelo lado. E ele, quando derruba, o primeiro ponto que ele vai é no pescoço. Por quê? A partir do momento em que ele aperta o pescoço, ele quebra o pescoço do animal. Ele quebrando o pescoço do animal, ele desequilibra. O animal cai e acabou. Então veja o que eu quero dizer com isso, trazendo para o mundo espiritual. Ele vai no seu ponto fraco. Ele pega no seu ponto fraco. Quebra o seu ponto fraco, e a hora que você cai, você não levanta mais, porque vem 6.000 demônios em cima de você. Amém? Outro ponto importante, os seus olhos dourados podem ver no escuro, excelente sentido de audição e olfato, caçam juntos, encurralando a presa, e todos atacam. Amém? Somente até aqui. O irmão falou aqui uma série de ataques do nosso inimigo sobre nós. E como nos defender agora? Só sendo sóbrio e vigiai? Não. Tem algumas outras coisas mais. Que agora nós vamos lá para a carta de Tiago. Já estou terminando, tá? Tiago, capítulo de número 4. Amém? Já estou terminando, tá? Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqui ele está fazendo uma pergunta. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É evidentemente, meu irmão, que quando a Bíblia fala em adultério, ela não está só falando no crime na prática sexual, tá? O adultério também inclui o adultério espiritual. Amém? O que é adultério espiritual? No domingo eu estou aqui na igreja. Na terça-feira eu vou com o Ivanildo no terreiro que ele vai. Na quinta-feira, eu com o pastor Davi vamos fazer uma visita no centro espírita. E no sábado nós terminamos no candomblé. Amém? Isso é adultério espiritual. Você tem que se definir. Ou você está de um lado ou você está do outro lado. E o que ele está dizendo aqui? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Defina-se, ou você está aqui, ou você está aqui. Amém? É preciso escolher entre os valores de Deus e os valores do mundo. E além disso tudo, ser sóbrio e vigilante. Amém? No mesmo capítulo 4 do livro da carta de Tiago, olha o que diz o versículo 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? Além de ser sóbrio, além de ser vigilante, além de se decidir em estar do lado de Deus, você ainda tem mais algum requisito. Ou seja, resistir ao diabo. E ele é que vai fugir de você. Se mantenha firme, se mantenha na posição. Eu sei que é muito fácil falar, mas tem hora que nós temos que nos posicionar. Tem hora que nós temos que ser duros, pontuais, firmes. Não compactuo com isso. Não faço isso. Não concordo com isso. Não aceito isso. Não acompanho isso. É mentira, hein? Que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é papo furado. Amém? Também é preciso escolher entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Na mesma carta de Tiago, aí, capítulo de número 3, versículo 14 a 17. Amém? Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam paz. Amém? Então, meu irmão, nesta noite, minha irmã, eu espero que você tenha aprendido. E leve esta palavra no seu coração e medite nela, para que nos momentos de ataque deste inimigo perigosíssimo, violento e voraz, você tenha condições de se defender. Nunca se esquecendo, seja sóbrio, seja vigilante. Não seja amigo do mundo, mas amigo de Deus. Seja atento às coisas que estão ao seu redor. Amém? E fique tranquilo que você está protegido, porque a palavra diz que ele está ao derredor. E ao seu redor estão os exércitos celestiais para te defender. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. E eu passo a palavra ao irmão Robson. Saudamos a igreja com a paz do Senhor de novo. Vamos se colocar de pé? Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu
desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia. Erga a tua voz em adoração ao nome do Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Te damos toda a honra e toda a glória, Deus. Aleluia. Teu nome é exaltado para todos sempre. Aleluia. Erga a tua voz em adoração. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória
Pode aplaudir o nome do Senhor. Aplauda aquele que vive para sempre. Deus te abençoe. Aleluia. O irmão Rob faz essa oração final para nós. Aleluia. Amém? Pai, Ainda muito em pé, obrigado por amém? este culto. Aleluia, Jesus. Obrigado por este momento de estarmos na tua presença, Deus. Enquanto muitos não têm esse privilégio, podemos estar aqui diante da tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares e que essa palavra ministrada aos nossos corações nesta noite, Senhor, possamos viver essa palavra durante essa semana, meu Deus, e que o Senhor possa estar nos guardando, protegendo as nossas vidas e que possamos, na semana que vem, Deus, estarmos aqui mais uma vez reunidos para adorar o teu nome. E obrigado por esse tempo, Deus, em meio a tantas coisas acontecendo, temos o privilégio de estarmos aqui para adorar a Ti. Leva-nos em paz e nos dá uma noite boa de descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém.